Olá, bom dia! O grafite ganha ainda mais status e leva o toque colorido das ruas para dentro de casa. Vamos ver a segunda parte da reportagem sobre revitalização do bairro Floresta, na capital. Da região de fábricas, agora cede espaço à criatividade. A tradicional decoração de Natal transforma a atmosfera dos shopping centers. E uma conversa sobre segurança de elevadores. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV começa agora. Que os muros e os tapumes ganham destaque quando são coloridos com grafite, a gente já sabe. Acontece que essa arte foi parar dentro de casa. Nos muros das cidades e nas paredes dos edifícios, vemos essa forma contemporânea de expressão. O grafite começou nos Estados Unidos como um movimento de contestação. Chegou ao Brasil no final da década de 70 e, desde então, tem sido usado em diferentes espaços. Hoje, a gente tem um reconhecimento maior dentro das galerias, em espaços públicos e dentro das casas, né? Isso aí faz mais ou menos uns 4 anos que começou aqui em Porto Alegre. No mundo já acontece bastante tempo, mas a gente está conseguindo acompanhar isso devido à internet, as informações que a gente tem em tempo real. Então a gente está conseguindo conciliar e entender a nível mundial como que isso está vindo, né? Essa tendência de o grafite estar invadindo as casas assim. O grafite que nasceu nas ruas está dominando outros espaços. A gente vê esse trabalho com spray em estabelecimentos comerciais, em produtos, em tapumes e agora até mesmo dentro das casas. Quando a gente está na rua é muito mais simples tu fazer alguma coisa, gostar e ir embora, fotografar e ir embora. Dentro da casa de algum cliente a gente tem que pensar que vai ter algo que é um local de passagem, de convivência, então a gente tem que tomar cuidado com as cores, como vai ficar o acabamento e tal. Essa tendência de levar o grafite para dentro das residências é recente, mas parece que veio para ficar. Muitas pessoas têm escolhido arte em vez de comprar um quadro, por exemplo. O grafite ele toma conta de qualquer espaço, né? Ele faz curva da parede, passa por cima de marco de porta, então isso ele consegue adaptar a qualquer situação e pegar grandes dimensões também. Um trabalho de 6 metros quadrados custa a partir de R$ 1.800 e se não pegar sol, pode durar até 15 anos, sem desbotar muito. Uma expressão de arte que também decora ambientes internos. A decoração hoje está bem assim com tons neutros, né? Usando bastante cinza, bege, intercalando com branco e preto, assim. E aí eu acho que nessa parte é bom, porque daí o grafite ele consegue dar uma estourada assim, e dar um contraste bacana. A semana foi marcada pela queda de um elevador em um prédio do centro histórico aqui de Porto Alegre. 9 pessoas entraram no equipamento que teria capacidade para 12, mas mesmo assim despencou. Não houve feridos graves, mas o susto foi grande e o caso gerou muitas dúvidas quanto à manutenção, fiscalização e capacidade dos aparelhos. O elevador estava em dia, segundo a empresa responsável e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Mas há muitas questões a serem esclarecidas. Para tirar as dúvidas sobre os elevadores, a gente recebe hoje aqui no Imóvel Class TV o Luciano Grando, presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, seção Rio Grande do Sul. Bom dia, Luciano, seja bem-vindo. Bom dia, Lúcia, obrigado. No teu entender, já que esse elevador aqui, que caiu aqui no centro de Porto Alegre estava vistoriado, o que tu acredita que possa ter ocorrido? Uma falha do equipamento, né? Uma falha de algum sensor, de algum componente, né? Que causou a atuação de um dispositivo de segurança, né? Que essa que a pessoa vem chamando de queda, né? Na verdade não houve queda, o elevador não caiu, não despencou. A gente usa essa expressão de forma errada. Ele veio em velocidade normal dele, a velocidade que ele trafega normalmente, isso que pode ser visualizado nas imagens que foram disponibilizadas, né, pelas redes de TV, que ele vem numa velocidade normal e ele não reduz, não para, né? Ele vai diretamente ao poço, onde a gente chama.
Nesse poço, existe a previsão de ter lá amortecedores, molas, que possuem justamente a finalidade de ser uma segurança mecânica no caso de uma falha elétrica ou eletrônica do equipamento e o equipamento não reduzir naquele ponto que ele deveria reduzir, que é o térreo, né? Esse mesmo tipo de defeito pode ocorrer lá em cima, né? O elevador passar do último andar superior, pode ocorrer a mesma coisa, só que daí o contrapeso que vai impactar nas molas e não a cabina. Então é uma segurança mecânica que atuou. Claro que ela já está naquele nível de atuação de segurança, né? Como se fosse um carro que bateu e acionou um airbag, né? E pode causar lesões em pessoas, né? Então já é uma segurança para não ter um acidente de maior vulto, né? Mas já é uma atuação da segurança do equipamento. E geralmente são muitos os dispositivos de segurança no elevador? Sim. O elevador é um meio de transporte muito seguro por concepção de projeto. Todas as possíveis falhas dele possuem dupla segurança. Uma segurança elétrica e eletrônica, que pode falhar, que é um dispositivo eletrônico, pode uma placa queimar, né, um circuito eletrônico falhar, e redundante com isso, uma segurança mecânica. Vou dar um exemplo de uma sobrevelocidade do elevador, né? O elevador, por exemplo, esse elevador que ocorreu o acidente, ele tem velocidade normal de 5,4 km por hora. Se essa velocidade fosse 7, 8 km por hora, ou seja, o elevador está acelerando mais do que deveria, em que situação? Ou uma queima do motor, ou vamos dizer assim, está despencando o elevador, né? Caiu o elevador e está acelerando. Nesse momento, não agindo os dispositivos elétricos e eletrônicos, vai atuar um dispositivo mecânico de travamento de emergência, que fica localizado embaixo da cabina, que é acionado com sobrevelocidade. E daí vai ter uma parada brusca, vai ter um choque mais brusco nas pessoas, vamos dizer assim, similar a esse que a gente viu ali, né? E que pode causar lesões ou não. Geralmente não causa lesões, né? Essas paradas de segurança geralmente não causam lesões nas pessoas, né? A polícia vai investigar a capacidade exata do elevador, já que nas imagens a gente percebe que, embora a placa indicasse 12 pessoas como capacidade, o elevador tem 9 pessoas ali dentro e elas estão espremidas. Quer dizer, eu queria te perguntar se existe a possibilidade, realmente, que muita gente vem falando a respeito disso, dessa placa estar errada, e de quem é essa responsabilidade? Certo. Como é que é feito, inclusive, esse cálculo, Luciano? O cálculo. A capacidade de um elevador, quando ele é projetado, todo ele, né, a norma técnica possui requisitos que limitam o espaço físico, a área física, né? Então, por exemplo, se é uma área, se é um elevador para 6 pessoas, existe uma área de 1,30 metros quadrados máxima. Se é um elevador de 8 pessoas, de 1,45 m, se é de 9, então ela vai aumentando a área conforme a capacidade. E essa área é calculada de forma que aquela quantidade de pessoas entre naquele espaço muito apertados. Eu dou exemplo contrário. A maioria das pessoas reclama assim, o elevador do meu prédio ou do meu escritório, a capacidade é 10 pessoas, mas nunca entram mais do que 8. Realmente, porque o 10 é calculado para ficar apertado mesmo, né? Então, a própria limitação física da cabina, ela garante que não tenha um excesso de carga, até porque o equipamento ele é dimensionado para uma sobrecarga de 10, 20%, ele não apresentaria problemas de funcionamento, né, por características de projeto. Mas, claro, nesse caso, existiram muitas pessoas na cabina, no momento que ocorreu essa falha, que atuou a segurança, teve lesões mais graves, acredito que em função disso, né? Então, uma pessoa cair sobre a outra, uma pessoa não estar daqui a pouco com o pé bem apoiado no chão e quando houve aquele impacto, ter uma lesão mais grave. Então, nesse sentido que a lotação, essa máxima que tinha ali, no caso esse elevador era para 8 pessoas pela área interna, sim, eu acredito, e estavam 9 pessoas, né? E a placa de 12, né? A placa estava errada, com certeza essa placa estava errada.
Isso é calculado pela empresa, geralmente que instala. Sim, no projeto do elevador. No projeto original do elevador é calculada essa área. Essa área, na verdade, é normatizada, né? Sim. Ela tem que colocar uma área máxima prevista em norma, né? Tem criança que pula dentro do elevador e pai e a mãe não gostam, reclamam. A gente percebeu nas imagens que essas pessoas que estavam dentro do elevador estavam agitadas. Mas isso pode interferir e provocar, por exemplo, a queda de um elevador? Não, a queda não, tá? Mas pode interferir no sentido de causar uma falha no equipamento, né? Quando o elevador se desloca, ele tem diversos sensores na caixa de corrida, nas portas, posicionados a uma distância muito próxima dos componentes que estão passando. Então a cabine está descendo, passando, e esses sensores estão posicionados a 2, 3 milímetros desses outros componentes da cabine. Então às vezes um movimento pode causar danificação nesses sensores, ou mesmo uma falha de seleção de andares, uma falha de funcionamento do equipamento, né, que pode contribuir para que o elevador perca, por exemplo, se for um elevador com seletor, né, o elevador não ler um andar, ele vai chegar no andar térreo, ele vai achar que não está no térreo, que ele está no primeiro. E aí aconteceu um fato parecido com esse que a gente presenciou. Então, realmente, pular dentro do elevador ou a própria movimentação normal do elevador pode causar uma falha, né? Cair não, a não ser que tenhamos pessoas muito grandes pulando compassadamente, né? Fazendo uma carga dinâmica muito grande para ver romper cabos, coisas assim, que não foi o caso ali, né? Ali teve uma movimentação grande das pessoas que eu acredito que possa ter gerado uma falha, possa ter contribuído nessa falha, né? Bom, daqui a pouquinho a gente continua essa conversa sobre elevadores com o Luciano Grando, ele que é presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, seção Rio Grande do Sul. E ainda, a segunda parte da reportagem especial sobre a revitalização do bairro Floresta de Porto Alegre.